Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparada ao trovão, o mundo na palma da mão. Um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O Deus de toda glória vindo me Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que mais uma vez o Senhor dá para mim e para cada uma dessas pessoas, desses Teus filhos aqui na igreja, tanto quanto os que vão nos assistir por meio do YouTube. Abençoe, Senhor, cada família representada e nos dê a certeza, a confiança que precisamos em Ti. Sabemos, Senhor, que somos pecadores, somos falhos, temos nossos defeitos e limitações, mas também sabemos que temos um Deus grandioso em amor e misericórdia. Então nos ajude, Senhor, para que possamos ser de acordo como Te agrada, porque sabemos que quando estamos agradando a Ti, estamos buscando o melhor da vida para nós. Amém. E é em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Que maravilhoso sábado, né? Sabia que ele podia ser ruim hoje? Nós estar em casa e não tomar a decisão de vir para a igreja? Ou nós ter que trabalhar, porque diz assim, o adventista não pode isso, não pode aquilo, né? Nós é que podemos, enquanto que o mundo está lá aqui, num sábado, nós aqui na igreja, sentado, confortável, aprendendo mais da vontade de Deus,
Nós é que podemos. Porque tem muitos que são obrigados a estar hoje trabalhando. Eu trabalhei muitos sábados antes de conhecer a palavra de Deus. E vocês viram o louvor que nós louvamos aí? Toque minhas mãos. Você já meditou um pouquinho na letra dele? Toque minhas mãos, para que eu possa alcançar teu trono, ó Pai. Em oração, eu levanto as minhas mãos e peço para que Deus toque. Meus queridos, o que é a marca de Deus? Aonde vai ser? Onde é que é a marca? No golo frontal, na fronte e na mão, né? Deus vai colocar um símbolo, um chip, um selo, uma coisa escrita aqui assim? Não. Aqui, ó, nós tomamos as nossas decisões, certo? Aqui eu tomo a decisão. Mas se eu não fazer, porque a mão é a nossa ação. Se eu não fazer, não adianta eu estar certo de que Deus é Deus, de que Jesus morreu pelos meus pecados, de todas essas coisas. Porque tem muita gente que sabe muito mais do que quem sabe nós aqui e não toma as atitudes corretas. Então assim, a nossa mão é a nossa ação. Então nós louvamos dizendo o quê? Senhor, em oração, toque em minhas mãos para que eu possa alcançar o teu trono, ou seja, para que eu tenha a salvação. Toque as minhas mãos, me ajuda para que eu possa lá fora agora agir como tu quer que eu faça. Toque minhas mãos, que as minhas atitudes, né? Toque nas minhas atitudes, me ajuda eu lá fora agora a agir, para que eu possa assim conciliar a vontade dele. Eu possa fazer. Mas a mensagem que vem é essa, uma reflexão. Hoje de manhã eu tinha um hino escolhido, não era esse aí. E eu sentado ali, me veio assim, bem forte de eu trazer essa reflexão para nós refletir nessa mensagem. Na verdade era o hino 301 do Inário, que hoje nós ia louvar. Está marcadinho aqui. E a mensagem de hoje que vem para nós, para mim e para você, por que muitos cristãos eu vejo que acontece, e aconteceu bastante comigo, e eu tenho mudado isso em mim, porque Deus já me deu essa mensagem já tem um tempinho, esse entendimento. Por que nós, sendo cristãos, obedecendo e fazendo a vontade de Deus tanto quanto a gente pode, porque a gente não faz de verdade todas as coisas, né? A gente não consegue, a gente faz tudo quanto pode e vira e mexe, mas eu errei que não devia. Às vezes eu errei em pequeno e tal, mas é. E a gente sabe que todo pecado, todo erro, o erro é um pecado, ele bate nos 10 mandamentos. De uma forma ou outra, vai lá, estuda bem e tenta encaixar lá, tu vai ver, né? Porque nós que buscamos fazer a vontade de Deus, estudamos na Bíblia, não por boca de pastores, né? Porque o pastor falar diferente daquilo, a gente não vai concordar com o pastor, seja ele adventista ou não. Não importa quem seja o homem que fala, se ele não falar de acordo, não, para mim não serve. Então o que acontece? Porque nós, sendo cristãos, olhando para a palavra de Deus, estudando, buscando conhecimento e sofremos ainda. Passamos por alguns perrengues, assim dizendo, né? E eu questiono Deus, quando tem um assunto, tem alguma coisa, eu vou para Deus assim, ou alguma leitura, na Bíblia eu leio, mas não é assim que Jesus é, como está escrito aqui na Bíblia. Por que está escrito assim? O que eu não entendi aqui? Porque eu sei que a Bíblia não se contradiz, é a nossa capacidade de entendimento, às vezes, que nos deixa um pouco à mercê. Mas a Bíblia logo responde, ou lá no pensamento, às vezes não estou nem lendo Bíblia, vem um versículo, vem uma palavra, e diz, eu entendi agora. E por que eu e você, e quem vai nos assistir também pelo YouTube, por que nós sofremos, né? Se a gente está fazendo a vontade dele. Aí eu tenho uma questão assim. Primeiro, você sabe que um povo atravessou o deserto, né? Está na Bíblia, está registrado, está ali guardado, né? Quantas vezes, para nós entender o hoje, nós temos que voltar nós um pouquinho antes de nós estar aqui. Quantas vezes nós clamamos a Deus por uma vida melhor, antes de estar aqui na igreja? Meus queridos, eu sempre tive o sonho de ter uma família, de ter condições financeiras, de deixar de sofrer, porque nós tínhamos uma vida no interior, eu, meu pai, meus irmãos, né? Uma vida muito mais difícil que hoje eu vivo aqui, em vários aspectos. Eu queria algo diferente, sempre sonhei, só que eu não sabia que existia esse Deus, que eu podia dobrar o meu joelho e eu ia falar e ele ia me ouvir. Aí a gente clama, a dor da gente faz a gente clamar e a gente clama diferente, a gente pede diferente. A gente não sabe, para mim, até então, sabia que existia um Deus no céu,
E as pessoas boas que morriam iam para o céu, as ruins para o inferno, e é isso aí. Está resolvido, né? Eu também sempre achei assim. Quando não tinha o purgatório, mas na minha história eu não estudei o purgatório, então não tomei esse conhecimento, que ia ser mais um sofrimento para mim. Então o que acontece? Eu tinha sim. Eu não tinha que eu podia pegar, estou dirigindo, estou em casa, estou sentado, estou deitado, onde que eu estou, eu posso estar pensando e conversando com ele. E ele vai ficar ali comigo conversando, e ele vai conversar com os outros também que quiserem conversar com ele, mas ele vai estar comigo também. O tempo todo que eu estiver com ele, o tempo todo que eu invocar a presença dele, ele vai estar comigo. Ele não vai me deixar um segundo sem a presença dele, certo? A não ser que eu não queira. Aí ele vai se retirar porque a minha decisão é essa, e ele me dá a liberdade de escolher. Então assim, quantas vezes nós clamamos? E como você clamou? Como é que você tem buscado, né? Por uma família verdadeira, às vezes não sei qual é que é a história que você carrega, o que aconteceu na tua família. Abuso, espancamento, álcool, né? Droga, eu não sei. Eu não conheço a vida de vocês aqui. Eu não sei o que Deus vai falar no coração de vocês, né? A minha querida tinha uma história, né? De uma família que ela era pequena, ela gostava de ir ali passear, ficava uns dias, e ela se sentia tão acolhida, tão bem ali naquela família, o jeito que tratavam, que lidavam, e ela se assim, com ela queria pertencer àquela família ali, né? E ela viveu ali um tempo, ela ia posar, ficava uns dias, tia Marta, né? Com a Renata ali, que era amiga dela, eles não eram parentes, eram só amigos, né? Mas ela como criança, pelo tratamento, por tudo, por como era lidado com as coisas, tudo, o pai da minha querida sempre viajando e coisa, então não estava presente em casa, e ali era diferente o clima, a situação, todo um enredo era diferente, então ela sempre almejava, tinha o quê, 12 anos de idade, né? Almejava uma família assim, de estar, de conviver, e de certa forma ela me relata que ela muitas vezes ela orava a Deus, ela não era adventista, mas ela orava, ela conversava com Deus, como hoje ela conversa, ela fala, né? Mas eu não tinha esse privilégio, eu não sabia assim ainda, né? E clamar por perdão, meus queridos. Às vezes a gente fez algo assim, que a gente se sente culpado, pesado, judiado, né? Eu não sei, como eu disse antes, a história da tua vida. Eu não sei o que te aconteceu, mas eu lembro de mim, quando criança também, uns 8 anos de idade, eu e a minha irmã, Flávia, né? Nós tivemos uma desavença, e eu tinha essa idade e ela tinha uns 12, 13. Então eu levei a pior. E quando aconteceu aquilo ali, eu fiquei assim com muita ira no coração. E naquele momento assim, eu imaginei, eu vou matar ela, eu vou isso, eu vou aquilo, sabe, criança. E passou um filme todo assim, de terror, sabe, aqueles mais que a gente nem assiste hoje, né? Mas aquele filme passou na mente assim, que eu ia fazer com ela porque ela tinha me batido, né? E eu fiquei com aquela raiva no coração assim. E a gente foi dormir no interior, lá nós não tínhamos luz elétrica. E então, pôr do sol mais um pouquinho e já logo nós estávamos na cama. E nós dormíamos cedo. E acordava outro dia, o dia clareou, nós estávamos acordados. E com a minha irmã ali, nós fomos dormir. Tinha o quarto das meninas, tinha o quarto dos meninos. E eu deitado na cama lá, e eu não conseguia dormir, irmãos. Eu não tinha falado para ela, porque eu ia apanhar, quem sabe, um pouco, que queria fazer com ela, né? Então, aquela cena toda ficou dentro de mim. Eu guardei para mim, pensei, eu vou manter, como dizem, sigilo, isso aí, né? Uma operação sigilosa, né? Então, eu guardei, né? Mas eu estava dentro de mim, toda aquela raiva, toda aquela, sabe? Porque a gente sabe que isso não faz mal para o outro. O sentimento machuca nós, não machuca o outro. O que a gente sente? E o que aconteceu? Eu acredito, calculo assim, pelo tempo que eu fiquei rolando naquela cama, passava de meia-noite, e eu não conseguia dormir, e eu senti, meus queridos, que dentro de mim tinha algo que dizia para mim ir lá pedir perdão para ela. Eu não conhecia Deus, eu não conhecia o Espírito Santo, eu não sabia dessas coisas. E assim eu fiz. Eu fui lá, do lado da cama, me ajoelhei e pedi perdão para ela. Eu nem sei se ela me ouviu ou não. Até um dia, quem sabe, eu pergunte para ela, né? Não sei, provavelmente, quem sabe, ela assista no YouTube isso aí, que eu estou hoje trazendo aqui na igreja, essa história. Hoje ela não vai ficar braba comigo, né? Porque já passou, já esquecemos essa história. Mas o fato é que eu voltei e eu consegui dormir tranquilo. Parece que eu recém, né? Tirou o peso. Tirei o peso.
Então ali eu entendo hoje, pelo conhecimento da palavra, que eu estava clamando a Deus por aquela culpa toda que eu estava sentindo, e o Espírito Santo veio e estava querendo me conduzir para me aliviar dessa culpa, né? Isso é uma coisa de uma criança, né? É só em pensamento que ficou, não teve ações, mas hoje em dia tem pessoas que às vezes tiram a vida de outras pessoas. E daí ficam com aquele peso, ou você às vezes fez algo que também fica com peso, não importa qual é o peso. Deus pode todas as coisas. Então assim, quantas vezes a gente clamou por isso, né? Quantas vezes nós clamamos? E sobre o que nós clamamos? A primeira coisa que eu quero dizer para você, tanto quem nos assiste, quanto aqui na igreja, que Deus ama você. Que Deus me ama. Por isso que nós estamos tendo essa oportunidade hoje. E Ele ouviu, como um dia Ele ouviu lá no Egito, quando o povo clamou. Ele disse que Ele ouviu lá do céu, está na Bíblia registrado, né? Deus te ama. Vamos ler na Bíblia Filipenses 2:13, por favor. Vamos encontrar na Bíblia ali. Quem encontrar ali para nós ganhar um pouquinho de tempo daí. Nada façais por partidarismo ou com glória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Filipenses. Deus é quem efetua em vós 2:13. tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Olha só. Deus realiza em vós, em nós aqui, né? Quem nos assiste também, tanto o querer como o efetuar. Meus queridos, a Bíblia está deixando bem clara que Ele coloca em nós a vontade de querer fazer as coisas boas, e depois Ele vai, se nós permitir, Ele vai lá e Ele faz as coisas acontecer por meio de nós. É ou não é uma coisa boa você estar aqui na igreja? É ou não é, irmãos? É verdade. É ou não é bom, não é? No YouTube, nós estamos em casa, no conforto, assistindo. É bom. Então, quem é que fez isso acontecer? Por isso que eu disse que Deus ama vocês. Que Deus ama você. Porque Ele fez para nós, né? Preparou todo esse ambiente, tudo isso, para agora nós ter uma palavra para aprender, para crescer, para entender o sofrimento que a gente às vezes passa. Então, Ele nos ama. Primeira coisa, Ele ouviu o nosso clamor. E você que é da igreja já, quanto tempo você tem de igreja? Não precisa falar, pensa aí. Quanto tempo você já está na igreja? Quanto tempo você já conhece Deus? Por meio da palavra. Eu sei que a gente vai desbravando cada vez mais, vai descobrindo coisas novas, mas você já deve ter um certo conhecimento. Quanto tempo? Aí vem a pergunta assim, você consegue confiar plenamente em Deus? Tá o Covid aí fora, tem um monte de problema, tem câncer, tem isso, tem aquilo, tem tudo. E se isso acontecesse na tua família e tal, você consegue descansar e dizer assim, Deus é Deus, e não vai acontecer nada que Ele não permitir. Se Ele permitir é porque o melhor para hoje é isso. Você tem a plena confiança e certeza, assim, você consegue no teu coração, não falar por palavras, porque a boca da gente às vezes fala coisa que a gente nem quer falar. Mas no coração, assim, falar para Deus, não para mim, não para a igreja, não é em casa para alguém que está do seu lado, mas para Deus dizer assim, eu confio plenamente em tudo. Né? Consigo confiar em Deus. Meus queridos, aconteceu um tempo atrás, um senhor trabalhando comigo, o nome dele é Renato, analfabeto, e nós trabalhando e durante o trabalho, escutando a Novo Tempo, e conversa daqui e de lá, e comecei a falar algumas coisas para ele. E ele tudo concordava comigo e tal, daí eu sempre disse para ele assim, tu não precisa confiar em mim, que tu precisa, tu tem tua esposa, ela sabe ler, diz para ela ler na Bíblia, não tem Bíblia, daí nós oferecemos um curso bíblico para ele aprender. Vai nas pessoas que moram contigo, para te poder confiar, e tu lê. Falei sobre a imagem de escultura de santo em casa, ele disse assim, eu vou tirar tudo, quando eu falei eu vou tirar, que desagrada a Deus, que é abominação, tudo mais, e ele disse assim, eu vou tirar tudo, que ele tinha algumas coisas, vou tirar tudo. Daí eu disse, Renato, faz assim, vai devagar, não precisa ir lá e fazer assim, não precisa ser tão radical. Tu estuda, pega a tua esposa e lê, e daí deixa Deus falar por meio da Bíblia. Não, mas eu vou fazer, então tá, se é a tua decisão, pode fazer. Eu te afirmo que está certo, porque eu tenho esse conhecimento, eu estudei sobre isso e eu vi na Bíblia. E agora ele chega em casa, ele foi tomando as decisões dele. Eu fui falando e ele ia em casa e resolvendo. Aí um dia teve uma semana de evangelismo. Obrigado, minha querida. Obrigado. Isso, obrigado. Aí o que acontece?
Quando nós estávamos conversando, e era coisa espiritual e tudo mais, ali nós já tínhamos uma conversa boa, ele começou a abrir a vida dele, o coração dele para mim, e falando sobre a vida dele. Meus queridos, ele morava num terreno do avô da esposa dele, que tinha umas 10 famílias morando lá, então a casa era 2x2, um pouco maior assim, com 5 filhos. Eles tinham um banheiro só lá, eles podiam tomar banho uma vez por semana, chão batido, precário assim no último. A situação, ele contava e ele chorava. E daí então assim, aconteceu, a vida dele estava nesse ponto, quando eu fui buscar ele, porque nós, mutirão de Natal, da igreja adventista, foi levar rancho, e disse, não, aquelas pessoas precisam, e eu vou lá e vou dar oportunidade para ele trabalhar, para alguém de lá trabalhar comigo. Daí eu fui buscar e acabei encontrando o Renato. E agora, nós conversando, ele tomando essas ação dele, tendo esses movimentos positivos, favorável a Deus, não a mim, porque para mim não muda nada se ele tem escultura ou não tem em casa, ele não me desagrada a Deus. E agora ele começa a tomar as decisões dele, e deu uma semana de evangelismo em Portão, na Central. E nós não tínhamos igreja no bairro ainda. Aí eu disse assim, Renato, convida a tua família para nós ir. Só que ele era quase no viaduto de São Leopoldo, perto da Polícia Federal. Ele disse, eu tenho meu carro. Não era um carro, né? Era um meio de transporte, era um Gol Chaleira, né? Na época. Ele disse, não, eu busco vocês e levo vocês em casa. Daí tá, ficou certo. Só que como era um monte de filho, e eles não são acostumados em ambiente assim, eu não sei o que houve, só que ele disse assim, eles me chamavam de patrão, patrão, eu não vou poder levar a família, eu então, só eu. Cadê as crianças e tal, não sei o quê. Ele disse, não, tudo bem. E dele foi. Ele assistiu programação. E lá, o Paulo Biasso, evangelista, amigo nosso lá, a nossa família, fazendo, dizer assim, eu vou colocar vocês num desafio aqui na igreja. Aqui vai ficar um recipiente, um pedido impossível. Eu quero que vocês coloquem algo impossível para vocês, não algo que você possa fazer, algo que é impossível aqui. E provam Deus, para ver se vai ou não acontecer. E todo mundo lá com papel e caneta e ele quieto. Não vamos forçar, ainda mais dentro da igreja, para ele não se sentir constrangido, mas no caminho de casa, seu Renato, tu não quis colocar nada lá? Diz ele assim, mas eu não tenho o que pedir. Seu Renato, tu não tem o que pedir? Deixa eu te perguntar, tu tá morando, tá bom ou não tá morando? Não. Tá tranquilo lá? Não. Por que tu não pede uma casa? Tu consegue comprar uma casa? Não, não consigo, então pede a casa. Pede a casa para Deus. Aí ele ficou quieto. Outro dia nós levamos ele de novo lá. E ele pediu e a minha esposa preencheu. Ele pegou o papelzinho, foi lá e pá. Terminou a semana de evangelismo. Na outra semana, segunda-feira, eu peguei ele para ir para o trabalho. Ele disse assim, ô patrão, sabe o que me aconteceu? Fim de semana? Ele disse, não sei o que aconteceu. E eu e a minha esposa já tinha tomado uma decisão antes. Pela capacidade de trabalho dele. De dar um aumento para ele. Por dia. E ele chega e diz assim, eu comprei a minha casa. Sabe, meus queridos, o que é a confiança? Ele acreditou, tudo que eu falava, ele ia. Ele ia no que eu falava. E só que eu sempre, quando eu falo de Deus, meus queridos, eu busco sempre aqui, pode ser a minha vontade diferente, mas eu tenho que falar o que está aqui, não posso falar a minha vontade. Às vezes machuca, mas tenho que falar a verdade. E o Renato me falou, comprou a casa dele. E sabe qual era o valor da prestação da casa dele? O aumento do salário que ele ganhou. Que nós tínhamos decidido, nós não fizemos isso porque não, ele foi na igreja, eu vou dar aumento, não tem nada a ver, meus queridos, eu separo o trabalho, o profissionalismo, as coisas eu trato bem, eu respeito as pessoas e tudo mais, mas eles não têm uma obrigação de ir na igreja, eles não têm obrigação de fazer um estudo bíblico, eles não têm obrigação, são livres. A prestação foi o aumento de salário que ele ganhou. Certinho, pá. Ele falou o valor e nós já tínhamos decidido, nós não esperamos ele falar para nós chegar, pode ser esse valor, não. Nós tínhamos decidido um valor, chegou lá e casou certinho, meus queridos. A confiança em Deus. Meus queridos, vamos para a Bíblia agora, no livro de Êxodo, capítulo 7. E ali tem uma pergunta assim, por que Deus endureceu o coração de Faraó? E qual foi o propósito de Deus? Mas que tem gente que fala, eu vou pela Bíblia, que não foi Deus, que o coração do Faraó que estava duro, que isso, que aquilo, que não foi Deus, que foi
vontade de Faraó. Mas nós vamos ler na Bíblia, vamos ver se é ou não é assim. E eu entendo. Vamos ler nós todos juntos, vamos acompanhar, é bom que nós acompanhamos, né? E qual é que foi o propósito? Por que Deus endureceu o coração daquele homem? E qual foi o propósito dele fazer tal coisa? E ali, livro de Êxodo 7, versículo 2 e 3. Olha o que diz lá. Tu falarás tudo o que eu te ordenar a Araão, o teu irmão, e falará ao Faraó, para que deixes ir os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus chega para Moisés, porque o Araão era como um porta-voz, Moisés falava para ele, ele transmitiu para o Faraó. O que ele disse? Vai, diz para o teu irmão, falar para eles, libertar o povo da escravidão. E agora Deus diz assim, mas eu já vou te dizendo, aqui tem uma contradição, aparente contradição, né? E eu já vou te dizendo, né? O que diz lá? Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Daí a confirmação de que foi Deus continua dizendo assim, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então Deus diz o quê? Para multiplicar os sinais e as maravilhas, né, de Deus. Meus queridos, até então, quem era que governava e mandava na vida deles? Quem é que governava ali? O Faraó. O Faraó que ditava as regras, eles tinham que cumprir, quem não cumpre tinha as punição. Eles tinham que fazer de acordo com a vontade de Faraó. E agora Deus quer libertar o povo, mas Deus quer que eles saiam do Egito com a cabeça erguida, dizendo assim, ó, nós temos um Deus que é muito superior a um governo aqui na terra, a um ser humano. E Deus diz que ia multiplicar os sinais e as maravilhas. Agora Deus começa a mostrar para o povo que ele é maior do que o Faraó. Deus diz que vai acontecer tal coisa por meio do servo dele, e vai lá e acontece. O Faraó não pode impedir nenhuma das pragas que Deus disse que ia acontecer. E Deus continuou mantendo ele duro, porque se Deus deixa ele ir, o povo ia sair de lá naquela assim, será que é Deus maior ou o Faraó maior? Será que isso ou será que é aquilo? Ia ficar assim, não. Eles viram com os próprios olhos deles as coisas acontecendo. As pragas, ó, vai acontecer assim, assim, se tu não libertar o povo. E não libertava, né? Coração duro. Quem endureceu? O que a Bíblia diz? Eu endurecerei o coração de Faraó. Deus diz que ele endureceria. Não é que o Faraó está com o coração duro e não libertou o povo. Não. Eu endurecerei. E agora Deus começa a mostrar que ele é maior do que qualquer ser humano. E qual é que foi a última das pragas que aconteceu ali no Egito? Você sabe o que é. Vai você numa autoridade da Polícia Federal ou alguém assim, diz assim, ó, se vocês não fazer tal ou tal coisa, lá, levanta um assunto para ele, diz assim, ó, vai morrer o teu filho. Aponta o dedo para ele, o teu filho vai morrer. E dá as costas e sai para ver se ele não te bota na cadeia já na hora ali. E ele não estava falando com a Polícia Federal, ele estava falando com um Faraó, um homem temido por muitos. Ele não estava falando para o servo falar para o outro, chegar no... Não, eles falaram direto para o Faraó. E aconteceu ou não aconteceu? O Faraó pôde parar os acontecimentos ou simplesmente aconteceu? Aconteceu. Deus falou e aconteceu. Tudo se fez. Os meus sinais, Deus diz, e as maravilhas. Então, dizendo assim, povo, vocês têm um Deus, vocês têm alguém que é superior a tudo que vocês conhecem embaixo. Vocês têm alguém de verdade, tá? Aí, e qual é que é o propósito do deserto agora? Que Deus tira o povo, né, do Egito e coloca no deserto. Meus queridos, deixa eu perguntar assim. Vocês acreditam que Enoque foi levado para o céu vivo? Sim. Que Elias foi levado vivo para o céu também? A carruagem de fogo levou ele? Sim. Eu acredito, está aqui, está registrado. Deixa eu perguntar, será que Deus não podia pegar aquele povo lá do Egito e chegar lá e pá, na terra prometida?
Podia, meus queridos. Podia. E qual é o propósito do deserto? Por que Deus agora bota, meus queridos, ele não botou numa metrópole, num lugar bom, tranquilo. Ele botou no deserto, num lugar ruim, assim dizendo. Qual é o propósito? Vamos para a Bíblia, em Deuteronômio 8. Deuteronômio 8 e o versículo 2, olha o que diz lá. Recorda-te-ás de todo o caminho. Vou aguardar que encontre. A gente acompanha junto, que é bem importante essa leitura. Deuteronômio 8, versículo 2. 8, 2. Vou ajudar vocês, não sei se ajuda. É antes do Apocalipse que está. Uma dica aí, né? E depois de Gênesis também. Encontramos, tem mais gente procurando. Olha o que diz lá. Recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para te saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Meus queridos, lendo assim até dá para entender uma coisa, mas vamos um pouquinho mais pausar isso aí, né? Recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Pronto. Quem que botou eles lá e guiou eles? Deus. Por que agora? Ó, te guiou nos desertos 40 anos para te humilhar. Meus queridos, um soberbo vai para o céu. Eu sei que o que está escrito aqui é para mim, porque senão não ia estar registrado. Creio que tem muitas histórias que não foi registrada. Esta está registrada para mim entender agora que eu tenho que ser um sujeito humilde, tá? Que eu tenho que me humilhar. Às vezes eu tenho umas arrogâncias, umas coisinhas na minha vida que tem que ser quebrado. Então, Deus assim, para te tornar humilde, porque eu sou maior que tu. Para te olhar para mim como um Deus, não como igual você, ou olhar para baixo. Que você olhe para cima para me enxergar. Para te humilhar, para você saber quem é você e quem sou eu. Deus diz para nós isso, né? Para te humilhar. Para te... Próxima? Provar. Quem quer um carro novo aqui? Todo mundo. E quem está guardando um dinheiro para o carro novo aqui? Hã? Você em casa aí. A gente não está guardando, meus queridos. Porque essa não é a nossa prioridade. Essa não é a nossa prioridade. Quem queria viver como escravo? Ninguém. Mas será que eles queriam de verdade servir a Deus? Para te colocar em prova, Deus disse. Eu vou colocar em prova você. Eu vou provar você. Vamos ver se é de verdade que tu quer isso ou tu só está querendo se livrar das mãos daquele homem. Tu quer me adorar ou tu quer se livre daquilo que tu está vivendo hoje? Vocês clamaram e eu ouvi. Agora eu vou provar vocês. Para ver se vocês de fato querem isso. E a segunda, para saber o que estava no teu coração. A terceira, desculpa. Para ver o que está no coração. Meus queridos, deixa eu perguntar, aqui tem mães. Os pais já são mais difíceis nisso, né? Mas as mães são mais fáceis. Quando um filho se machuca, assim, está saindo sangue, o coração não começa assim? Tem sentimento no coração? Não tem, o sentimento está aqui, só que no coração, assim, por isso a Bíblia fala às vezes mente e coração. Quando fala coração, é algo assim apaixonante, algo de sentimento, algo de envolvimento. E daí diz para mim, para você, Deus diz agora assim, para saber se você tem um amor por mim, se você tem assim vontade de estar comigo, de viver comigo. Porque dizer assim, eu tenho um Deus, Ele cuida, eu faço, eu devolvo o dízimo, dou oferta, isso, aquilo, tal, eu vou na igreja, eu guardo o mandamento. Vazio. Às vezes vazio. Agora Deus diz assim, ó, para saber se tu é apaixonado por mim, se você me quer de verdade. Para saber o que está no teu coração. Se você quer viver assim, ó, comigo, ó. Se você quer um Deus ou se quer continuar sendo lá. Ou você só quer ser livre daquela história que tu vive hoje. E daí, por fim, a última. Se guardaria ou não os meus mandamentos. Vocês viram por quê? Deixa eu perguntar uma coisa hoje. Na nossa história, isso agora, a mensagem ali, eu creio que já
abrangeu por que nós sofremos hoje, que é o tema da lição de hoje, para nós aprender. Por que nós sofremos hoje? Meus queridos, primeiro, nós clamamos, eu clamei lá, antes de eu conhecer a vontade de Deus, eu clamei. E agora, eu tomo uma atitude, Deus me dá uma oportunidade, e por meio do batismo, que às vezes ainda antes do tanque, que o tanque é necessário, mas antes do tanque existe uma decisão aqui dentro, e eu digo assim, eu quero. Deus não podia pegar eu, como fez com Enoque e Elias, e levar embora daqui? Quantos sujeitos que iam estar lá que não tem nem vontade de servir Deus, só para se livrar disso aqui, de bagunça, de tiro, de morte, de droga, de sofrimento? Quantos sujeitos queriam estar lá dentro? Quantos iam querer estar lá naquela terra Canaã lá, que é a história da Bíblia que leva a nós? Quantos iam querer estar lá? Você queria ver o mar vermelho se abrindo na sua frente? Gostaria de ver? O que você acha? Sim ou não? Você quer que esteja um exército inteiro nas tuas costas lá para provar a tua fé, com arma, com tudo em cima de você e vão matar você? Você quer isso também? Você quer o mar, né? Agora, o que faz com que o mar abre? Porque a consequência às vezes a gente não quer. Quer ser curado de um câncer? Quer ver esse milagre acontecer na tua vida? Pede um câncer para Deus, depois pede a cura. Você não vai pedir, né? Eu não vou. O problema é que se Deus der a cura, tu vai ter o perfil, o caráter suficiente para testemunhar o que ele fez na tua vida. Então, o que acontece, meus queridos? O que acontece muito é que nós, como clamamos, eu não sei como, porque já fazia 400 anos que esse povo da Bíblia aqui estava no deserto. 400 anos são 4 gerações de pessoas lá vendo idolatria, vendo um monte de coisa que não fala de acordo com a Bíblia nem um pouco. Então o que acontece? Dá um pouco eles até esqueceram de Deus, porque depois, logo na sequência, Deus dá os mandamentos assim, ó, e lembra do sábado. O sábado, meus queridos, era algo muito importante para o povo. Era um relacionamento direto, sem eu estar trabalhando e Deus comigo, porque isso acontece. É um momento que eu digo assim, eu largo o trabalho, eu largo isso, eu largo aquilo, eu largo tudo, e agora eu quero estar só com Deus, com a minha família, com Deus, com os irmãos, mas adorando. Esse é o dia da adoração, o dia santo, o dia esperado, o dia, né? E Deus diz assim, lembra? Eu acredito que eles tinham esquecido de muitas coisas. E agora Deus coloca eles no deserto. É muito fácil nós olhar para a vida dos outros e dizer assim, olha só, tudo que Deus fez, e olha como vive aquela pessoa. Só que a gente cai nos mesmos erros. Você vai ver esse povo, a gente vai dizer assim, nossa, Deus fez tudo aquilo no Egito, por que eles não marcharam para o mar abrir? Nós sabemos que o mar ia abrir, se você estivesse lá, você ia ter marchado. Eles reclamavam das coisas porque eles estavam em prova. Deus provava, deixava eles às vezes 3, 4, 5, 6 dias, eu não sei, um período grande, com sede. Em vez deles orar, falar com Deus e confiar na providência, né? Porque era uma prova que eles estavam vivendo, eles começavam a blasfemar, a reclamar, a falar coisa, a murmurar com Deus. E daí vinha um castigo. E não era para ser 40 anos a caminhada deles. Não era 40 anos. O propósito não era 40. Eles ficaram andando em roda, Deus disse, até não morrer, toda essa geração que se de lá não vão entrar lá. Aí hoje, eu tomei já a minha decisão. Eu creio, eu estou no deserto já. Eu estou caminhando, eu não estou na terra prometida. Eu estou dentro da igreja verdadeira, creio. Senão não estaria aqui. Tá? Não estaria aqui se não fosse, eu não creio que a igreja me ajuda eu a buscar a palavra de Deus. Eu creio. E eu estou na caminhada. Eu me machuco, eu sofro, dói em mim, sabe, sentimentos, coisas, tudo vem. Amigos, né, falando coisas assim para me tirar dali. Então assim, são muitas as coisas, só que eu estou no deserto, eu estou com uma decisão tomada, eu vou enfrentar o deserto, quero que Deus me ajude, né, minha família está junto comigo também, e estamos caminhando, um dia nós vamos chegar na terra prometida. Amém. Então quando vir alguma tristeza, algum sofrimento, alguma coisa, Deus disse assim, está escrito na Bíblia, que se Ele não permitir, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça. Então assim, o que é uma vida? Você acha que você vale menos que um fio de cabelo da cabeça minha aqui? Será que a tua vida vale menos? Você que está, às vezes, assistindo a nós ali, será que vale menos?
Qual é a importância que você tem para Deus? Quer saber? Olha lá na cruz do Calvário lá. Por quem você daria o seu filho? Pela vida de quem? Vamos para a Bíblia, mais uma passagem ali, no livro de Êxodo, capítulo 14, desculpa. O versículo 15 e 16. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem em seco. Meus queridos, sabe quem era Moisés? Eu gosto de caminhar, mas aí eu não posso sair daqui agora, né? Fico aqui, tranquilo. Sabe quem era Moisés? Moisés era o filho da filha de Faraó. Ele foi tirado lá de dentro do Egito e levado para onde? 40 anos no deserto. Ou seja, e Moisés, esses 40 anos, Deus estava assim com ele, andando com ele, ensinando tudo para ele. Conhecendo o terreno, vivendo, sofrendo, porque ele passou frio, passou fome, passou sede, passou coisas lá e Deus com ele. E agora, Deus chega para eles: mas Moisés, quem é tu, Moisés? Por que tu não levanta, Moisés? Por que tu não faz? Tu sabe o que tem que fazer, Moisés? Por que tu está clamando para mim? Aí Deus fala às vezes para mim e para você: por que vocês ficam clamando se vocês sabem o que tem que ser feito? Por que vocês clamam? Vai, faz o que tu tem que fazer. Faz o que é a minha vontade, Deus diz para Moisés. Levanta o teu bordão, vai lá, estende tua mão e o povo vai passar em seco. É como Deus só dizer assim: Moisés, esses 40 anos, o que tu estava fazendo aqui no deserto? Tu não me conheceu? Tu não sabe qual é a minha vontade sobre essa ação que tu está tendo hoje? Meus queridos, uma faculdade hoje é 6 anos, 8 anos de medicina. E a pessoa aprende muito, depois vai lá, abre um corpo humano, tira coração, faz coisas, né? Nós estávamos falando ali, Deus estava falando com Moisés, do deserto, de atravessar e fazer ali. É certo que Moisés sabia tudo o que tinha que acontecer. E Moisés tinha essa confiança, mas Moisés está ali temeroso junto com o povo. E Deus diz assim: Moisés, o que tu está fazendo? Por que tu está clamando? Por que tu está invocando? Vai e faz. Eu te dei essa autoridade. Aí Deus fala para mim, para você a mesma coisa. A gente sabe o que tem que fazer. Fica lá orando e orando e orando, mas não toma as atitudes. Toca em minhas mãos, Senhor. Imagina esse louvor, fecha teu olho, se imagina que Deus chegou e tocou na ponta dos teus dedos, que serventia tem isso. Agora pensa no outro tempo que nós vimos ali. Deus toca as minhas mãos, agora eu começo a fazer como Deus quer, a minha vida vai ter diferença ou não vai? Toca minhas mãos, ou seja, conduz as minhas atitudes, Senhor, para que eu possa alcançar o teu trono. Porque o fato dele chegar a tocar nas minhas mãos, eu não vou para o céu. Eu vou se eu fazer as coisas certas, não por obra, mas daí Deus vai se agradar de mim e por misericórdia Ele vai me colocar lá, junto dele. Não devemos nós nos acostumar com o deserto. E sabe que muitas vezes os nossos filhos, os meus nasceram já no deserto. Eles não estavam no Egito, eles não viveram coisas que eu vivi lá no Egito. Lá. Não estou dizendo assim, como foi bom isso, aquilo, que às vezes algumas mensagens vêm que é complicado, meus irmãos. É tanto exaltado o Egito assim, que alguns da igreja ficam na dúvida de será que é tão colorido lá fora? Né? Que às vezes não experimentaram, e isso às vezes a gente erra na nossa casa. Às vezes a gente murmura e reclama e trata tão mal as coisas de Deus, que os filhos olham lá para fora e os amiguinhos lá fora. É tão melhor lá fora. Eu não sei porque o meu pai e a minha mãe vivem desse jeito. Por que é feito tal coisa? E os nossos filhos que nem viveram no Egito têm vontade de ir para o Egito em vez de seguir junto para Canaã. E às vezes a gente enfrenta essas lutas no caminho. Por razão nossa. Por decisão nossa. Vamos ler mais uma passagem na Bíblia, que está em Êxodo,
14, 10 e 12 agora. E lá diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Dize a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Que povinho ruim de lidar, né? Que nós somos, né? Porque nós somos igual a eles. Porque senão isso aqui não ia estar aqui. Deus não ia botar uma coisa de balde aqui. Deus não botou um mandamento para nós não pular 100 metros de altura assim, né? Tem mandamento dizendo que se nós cair, nós vamos se machucar, se nós pular do chão e cair de volta? Não tem, né? Porque a gente não faz isso. Mas se está aqui, está para nós também. Meus queridos, tudo o que aconteceu, Deus endureceu o coração do Faraó e mostrou tudo o que ele pode, que ele é maior que Faraó. E agora vem o Faraó e o povo... E eles temeram ao Faraó. O que Deus diz? Quem é que nós devemos de temer? E daí eles dizem para Moisés: porque será por não haver sepulcro no Egito que nos tirasse de lá? Porque melhor que morramos nesse deserto. Porque morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos. Ou seja, eles dizem assim: por que não deixou nós ser servo do Faraó, em vez de ser servo desse Deus aí? Olha o que vocês estão fazendo com nós. É melhor nós servir a eles do que morrer aqui. Meus queridos, era as primeiras coisas que estavam acontecendo, a abertura do mar ali, né? Logo depois de tudo que aconteceu lá. Recém tinham saído. Estava fresquinho. Sabe, meus queridos, às vezes a gente fica assim esperando: se Deus fizer um milagre na minha vida, assim, eu ver uma coisa grande assim, vai mudar. Não muda. Se o teu coração não muda, não muda. Esse povo viu o mar, antes do mar, as pragas ali no Egito. Eles viram as coisas. E o faraó não pôde deter nada disso. E eles continuaram com esse pensamento. E depois o mar abriu, e depois a história segue. E mais problemas, e mais problemas, e mais problemas. Parece nós hoje. Descrendo de Deus, não confiando. É por isso que eu falei da história do Renato. E é uma história real, não é inventada, não. Ele confiou e aconteceu. Ele nem era batizado na igreja. Porque a decisão no coração, ela é antes do batismo. Depois vem o batismo, que é uma confirmação pública. É só uma confirmação pública, porque o batismo, a decisão de sair do Egito vem aqui dentro. Eu não quero mais fazer parte disso. Eu não quero mais viver desse jeito. Agora eu vou tomar uma decisão diferente. E daí depois eu venho publicamente aqui, diante da igreja, também diante de Deus e dos anjos, tomo essa decisão, mostrando, me humilhando, porque, que coisa bonita, né? Eu pegar um balde de água e derramar em cima de alguém, é bonito, não é? É legal, né? Agora, as roupas batismal são uma beca assim, linda, linda, linda. Não são, meus queridos. É um pano grosseiro. Por que você se acha bonito? Por que você não vem com roupa batismal para a igreja? Não vão te proibir disso. Ela não é indecente. Não vem. E daí vai lá, olha, enfiar dentro de um tanque, lá sai todo molhado. Não é, só que é uma demonstração de amor, de humilhação. Eu estou entrando para o deserto. Só que a decisão não aconteceu no tanque. O milagre não acontece aqui na água. O milagre acontece lá atrás, quando eu digo para Deus. Quando eu com Deus. Não quando eu prometo para alguém alguma coisa, mas quando eu com Deus. Porque às vezes o tanque acontece na minha vida e o milagre da transformação, da vontade de servir, não aconteceu. Como muitos não chegaram na terra prometida que saíram do Egito. Muitos não herdarão o reino dos céus. Oi? E muitos também não herdarão o reino dos céus, mesmo batizados. Exatamente. Não nos acostumamos. E quem também foi levado para o deserto por Deus? Em Mateus 4 ali fala. O próprio Cristo.
Não é o diabo que leva as pessoas, porque ali está escrito que o Espírito Santo de Deus levou ele. E levou ele para quê? Para fazer o que lá? Sentar numa poltrona, embaixo de uma arvorezinha, tal, tudo protegido, com gente servindo ele, porque Jesus é Deus, não é Deus? Jesus é Deus, ele era humano e Deus. Ele era 100% humano, ou seja, ele sentia, sofria todas as dores e tudo, como nós sentimos, mas ele era 100% Deus, ele devia estar sendo adorado e servido lá. Só que daí Deus leva, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, leva ele no deserto, para quê? Para ele ser o quê? Tentado e provado. E por quem? Pelo chefão. Às vezes nem é o chefão que chega para nós e só faz uma propostinha, a gente vai assim com tudo, porque o desejo do nosso coração está de acordo com a proposta que ele nos vem. E ali foi o próprio diabo que tentou Jesus. E ele resistiu, né? E até usou a Bíblia, né? Quantos dias Jesus ficou no deserto? 40 dias. Pra gente Dá tudo, fecha tudo, né? E sabe o que aconteceu com o Renato, meus queridos? A história da minha querida primeiro, né? Depois de quase 30 anos depois, nós fomos para Esteio lá e passamos lá, e ela disse, aqui é a casa da tia, diz, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um almoço junto, uma coisa, e confraternizamos. E daí, quando nós conversando, a tia fala que o tio tinha problema com álcool, e grave. Meus queridos, às vezes nós não temos a metade e nós estamos reclamando. Às vezes nós não temos a metade do fardo que essa mulher tinha, esse homem, porque ele sofria junto com ela, né? E ela não percebeu. Estava ali junto, né? E às vezes a gente está reclamando. E hoje, ela tem a família dela está na igreja, a família dela está para cá, está para lá, ama ela sabe disso. Então assim, o clamor, o pedido que ela fez, Deus atendeu. O teu também Deus pode atender, mas você tem que confiar. E o Renato, o que aconteceu? Ele continuou trabalhando comigo mais uns tempos. E ele era muito bom no trabalho, ele fazia muito bem o que ele fazia. E chegou uma certa vez, eu disse assim, vou dar uma oportunidade para ele. E eu aumentei a profissão dele e também o salário dele. E subiu para a cabeça dele. E ele chegou num ponto assim, que o horário não permite nós, como diz muitas milongas, né? Chegou num ponto em que o Renato se virou contra mim. E meus queridos, assim, das pessoas que trabalharam para mim, para nossa família, a pessoa que mais nós ajudamos, rancho, a Bíblia diz o que a mão direita faz, deixa o culto da esquerda. Mas eu preciso trazer porque é um testemunho para vocês entenderem o contexto geral da história. Não é para engrandecer, não é para nada disso, só para entender. Então, assim, hospital, meia-noite ligando, nós pegava o carro, ia lá, levava ele no hospital, esperava ele ser atendido, a esposa dele, trazia embora. E em tudo, assim. E aí aconteceu que primeiro, antes ainda disso, aconteceu que ele foi trabalhar com outro senhor. E um dia esse senhor pega e resolve ir lá falar com ele, que ele não estava, naquele dia não estavam juntos, e ele foi lá falar com o Renato, que era empregado dele, chegou lá, ele não estava, a esposa dele estava em casa. E eu não sei o que aconteceu, como aconteceu, eu sei que esse patrão novo dele ficou com a esposa dele. Ele perdeu a esposa dele. Só que o Renato, antes ainda disso, nós fizemos estudo bíblico. Tinha duas pessoas de quase 70 anos de idade lá que estavam desempregados, arrumaram um emprego. Tinha um senhor lá que é sogro dele também no grupo, porque daí nós fizemos um grupo de pedido e agradecimento e junto ali nós fazíamos estudo bíblico e fazíamos os pedidos junto, porque eles não tinham acesso à igreja. Nós colocávamos os nossos pedidos, eles colocavam os deles e tal, e daí conseguiram emprego, herança de não sei quantos anos que não se resolvia. Pela confiança do Renato naqueles momentos ali, Deus pegou e resolveu ali. Eles, olha, recebemos a herança, diazinhos depois, foi tudo muito rápido assim, muito rápido a providência de Deus, muito rápido. Às vezes não é assim, mas ali foi, bem rápido. E aconteceu todas as coisas. Aí esse patrão fica com a esposa do Renato. E dá mais um tempo o Renato volta a trabalhar comigo. Tá, tudo bem, vamos trabalhar. Voltou. Sabe o que é, meus queridos? Nós ficar 1, 2 horas sentado, ele chorando, eu conversando com ele. Explicando as coisas, falando de Deus de novo para ele. Na hora do serviço, não era na hora do meio-dia, não era depois do horário, era na hora do trabalho. E aqui ninguém trabalhou comigo, sabe? Eu estou no trabalho, eu estou aqui o tempo todo, eu não paro, vamos que vamos. Faz isso, faz aquilo, organiza aqui, lá, eu estou trabalhando junto, a gente vai indo. E não para. E ali eu ficava, é por Deus, por isso que eu vejo assim, por isso que não é mérito nosso, é as coisas de Deus. E ele vai lá e eu ficava ali, sentava ali, Renato,
assim, tu quer a tua família, eu vou te ajudar, vem para a igreja, vem para Deus, eu vou te ajudar, vamos arrumar, eu vou conseguir um terreno financiado, que mesmo lá onde é que ele comprou, não era o melhor ainda, vamos financiar ali, imobiliária e tal, eu vou te fazer a tua casa, não vou te cobrar nada, só tu compra o material, eu vou te ajudar a comprar o material, vamos fazer isso, Ele chorava de soluçar no trabalho. E daí depois eu dei a promoção para ele, aumentei o salário dele, e ele começou a se rebelar de um jeito assim que não deu mais para aguentar. Disse: Renato, não dá mais. E o Renato olhou para mim e disse assim: eu vou te botar na justiça. Eu disse: vou fazer o quê? Vai, faz o que tu sente de fazer. E meus queridos, eu andei, eu não sei se aqui não pedi, na igreja do Feliz eu pedi, eu estava de obreiro, na época no distrito, e eu ia nas igrejas só pedia para orarem pelo Renato. E eu orava e pedia para o Espírito Santo lembrar ele do quanto nós se importava e ajudava ele e a família dele. Só isso que eu orava. Aconteceu que o Renato foi 2 audiências, na terceira que era para dar sentença, o Renato não foi. Uma testemunha também que era vizinho e amigo dele e me conheceu, sabia como eu era reto com os princípios de pagar e tudo, que ele me conheceu um pouco assim, mas ele disse: não, ele está fazendo errado, xingou ele, mas como era amigo dele, ele não ia testemunha para mim, ele falou no primeiro dia. E daí um dia desse eu estou passando lá, ele me chamou e disse: olha, eu preciso ir, porque eu orei também pedindo para que Deus tocasse no coração desse senhor, que era Celestino o nome dele, para que ele fosse testemunha, porque ele conhecia toda a história ali, então assim, é uma peça central. E daí, quando eu chego lá, ele se oferece para ir de testemunha. E eu estou sentindo que Deus está me mandando eu ir. E que se eu não for, eu vou ter uma culpa grande disso. E daí eu levei ele. Aí chegamos na última audiência e o Renato não compareceu. Meus queridos, o Renato está desaparecido até hoje. A ex-esposa, os filhos, a mãe, ninguém sabe dele. Ninguém sabe nada. O Renato desapareceu. Ele se envolveu com algumas pessoas, negócio de droga, algumas coisas assim, e desapareceu. Não se sabe se ele fugiu ou se mataram ele, o que aconteceu, não se sabe. Botaram fogo, porque dele conseguiu mais uma casinha do lado, que dele tinha da esposa, que é do testemunho que ele ganhou, e daí do lado pertinho ele comprou uma dele, que ele estava já ganhando mais também, e daí como ele estava ali colocadinho, ele comprou outra do ladinho, e daí ele morava ali e a esposa ali. Botaram fogo na casa dele, ele desapareceu, e acabou a história do Renato. Aí eu pergunto para vocês assim, e a pergunta fica para mim porque eu não sou Deus, então serve para todos nós. O que nos prende no Egito que nos tira do céu? O que está segurando? O que tinha de tão bom para o Renato que ele não podia abandonar lá e vir? Porque eu não era... Nós lemos antes, Deus faz tanto querer como efetuar. Então não era eu fazendo, não era minha esposa, era Deus cuidando, provendo, arrumando, ajeitando para ele ter uma vida diferente, já dando os testemunhos, dando a casa para ele, dando o emprego, dando as coisas, assim, ó, se importando com ele, levando pessoas para cuidar dele, que se eu dar um pouco fracassasse, Deus ia colocar outros. Eu sei, não é eu sei que é Deus que faz as coisas. Então daí eu vejo assim, o que tinha que segurar o Renato e qual foi a consequência? Aí eu pergunto para vocês aqui na igreja, no YouTube também, estão assistindo. O que tem? Aquele errinho, aquela situação que você ainda não resolveu. Será que é tão melhor que a eternidade? Aonde você quer chegar com isso? O louvor diz, né? Toque minhas mãos. Aí vem um apelo para mim, para você, para nós meditar, né? Para nós olhar para Deus e ver assim, ó, que Ele é Deus. Que Ele pode fazer as coisas. Eu sei que Deus tem olhado por mim, pela minha casa, tem nos abençoado, tem cuidado. Ele ama nós lá. E do mesmo modo eu acredito que é com vocês aqui. Por isso, hoje eu entendo. Não devemos de reclamar em nada. Porque mesmo que alguém faça algo para nós, foi permissão de Deus. Então, diretamente, nós estamos reclamando e murmurando com quem? Com Deus. Então, assim, quando as provas virem, levanta a cabeça. Não espera, não fica clamando a Deus para isso, para aquilo acontecer. Vai lá e faz o que Deus diz para te fazer. Ah, mas tem um problema assim, eu vou orar para Deus resolver o problema. Não, Deus diz para te resolver de tal forma. Tu sabe como tem que resolver? Vai lá e resolve. Estende tua mão e o mar vai abrir.
Não fica clamando, tu sabe o que fazer, vai e faz. Tem coisa que Deus faz, mas tem coisa que é nós que devemos de fazer. Tomar as nossas atitudes e iniciativa. Então vai. E não deixa que nada do Egito venha na tua bagagem e fique te segurando. Teu pensamento, teu coração, alguma coisa. Vamos louvar o hino final 469 daí. Oramos. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade mais que o Senhor dá para cada um de nós. E de acordo com como nós louvamos lá no comecinho, toca nossas mãos, para que a nossa vida possa mudar no que tem que ser mudado, para que nós possamos ter atitude, não só oração, porque não adianta nós pedir para o Senhor coisas que nós devemos de fazer. O que nós devemos de fazer, temos nós a consciência hoje por meio dessa mensagem que devemos de fazer. Mas também sabemos, Senhor, que não devemos andar reclamando, murmurando, questionando, e sim te obedecendo e esperando a providência de Ti, nas coisas qual vem de Ti. Por favor, abençoe cada família aqui representada, nos dá um bom restante de sábado, é o que nós pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.